Vamos lá, galera do Periscope, tudo bem? Como é que tá? Quinta-feira, eu já estou me preparando para ir para o aeroporto e do aeroporto para o nosso congresso de ciências criminais online do CERS, lá em Recife. Vocês já fizeram a inscrição? Gratuito para quem for assistir ao vivo. Bom, eu quero, na dica de hoje, comentar a pena de multa. Vejam que a dica de hoje ela vai abranger de uma só vez os artigos 49, 50, 51 e 52. Aí Recife já está na área, Maringá, olha que interessante. Joia, Maceió, Lagoas, Saulo Novaes está presente, galera de Feira de Santana, Sergipe, Fortaleza, Aracaju, Santos, São Paulo, tá aqui, ó, Santa Catarina, Campo Grande, Vitória, Cuiabá, putz, muita gente, muita gente. Então, agora vocês já sabem. Vou começar a dica, e começando a dica significa que nós temos que diminuir as mensagens e os coraçõezinhos sempre, hein? Os coraçõezinhos sempre. Então vamos diminuindo as mensagens. Vamos lá, Arco Verde, Pernambuco, São Sebastião, Litoral Norte de São Paulo, para não cometer aquele equívoco achando que era São Sebastião do Paraíso, não é isso? Então vamos lá, diminuindo, diminuindo. Agora que vocês diminuíram os comentários, deixa eu só fazer uma observação antes de mais nada. Preste atenção, coraçõezinhos sempre. Nós estamos trabalhando no Periscope, quando eu digo nós, eu e outros professores, num espírito totalmente de ajudá-los, etc. Tal. É muito legal esse instrumento Periscope, veio para ficar. Agora, a gente percebe, uma vez ou outra, pessoas totalmente impertinentes. Vamos lá, galera do Periscope, tudo bem? Como é que tá? Quinta-feira, eu já estou me preparando para ir para o aeroporto e do aeroporto para o nosso congresso de ciências criminais online do CERS, lá em Recife. Vocês já fizeram a inscrição? Gratuito para quem for assistir ao vivo. Bom, eu quero, na dica de hoje, comentar a pena de multa. Vejam que a dica de hoje ela vai abranger de uma só vez os artigos 49, 50, 51 e 52. Aí Recife já está na área, Maringá, olha que interessante. Joia, Maceió, Lagoas, Saulo Novaes está presente, galera de Feira de Santana, Sergipe, Fortaleza, Aracaju, Santos, São Paulo, tá aqui, ó, Santa Catarina, Campo Grande, Vitória, Cuiabá, putz, muita gente, muita gente. Então, agora vocês já sabem. Vou começar a dica, e começando a dica significa que nós temos que diminuir as mensagens e os coraçõezinhos sempre, hein? Os coraçõezinhos sempre. Então vamos diminuindo as mensagens. Vamos lá, Arco Verde, Pernambuco, São Sebastião, Litoral Norte de São Paulo, para não cometer aquele equívoco achando que era São Sebastião do Paraíso, não é isso? Então vamos lá, diminuindo, diminuindo. Agora que vocês diminuíram os comentários, deixa eu só fazer uma observação antes de mais nada. Preste atenção, coraçõezinhos sempre. Nós estamos trabalhando no Periscope, quando eu digo nós, eu e outros professores, num espírito totalmente de ajudá-los, etc. Tal. É muito legal esse instrumento Periscope, veio para ficar. Agora, a gente percebe, uma vez ou outra, pessoas totalmente impertinentes participando do lado daí. Então não fique você achando que eu não vou saber o que eventualmente você está falando no Periscope de outro professor. A gente conversa um com o outro. Então eu acho que tudo isso aqui é feito para colaborar no estudo de vocês. Agora, tem alunos que estão entrando com comentários totalmente impertinentes, falando, ó, professor, o Rogério falou que você é isso, quando é mentira, eu não falei nada, etc. E a gente fica sabendo. Eu não quero te bloquear, não vou te bloquear, tal, mas você tem que maneirar, né? Tem que ajudar. Nós estamos aqui no espírito altruísta, para que fazer isso? Combinado? Vamos então manter o nível. Aqui o espírito é para ajudar, vocês ajudam. Nós ajudamos, todo mundo se ajuda, tá ok? Joia? Então eu não quero bloquear ninguém. E os professores já estão comentando, não é porque eu dou aula num curso
O Novelino, por exemplo, dá aula em outro curso que a gente não conversa. Será que vocês não perceberam que todos os professores são muito amigos? Eu já falei com o Pedro Lenza, que dá aula no Damásio. Falo com o Novelino, que dá aula no LFG. E vejam, nós não temos problemas, somos todos colegas. E claro que nós vamos saber o que vocês ficam falando de um para o outro, do outro para um. Então, tá ok? Vamos adotar um espírito de colaboração mútua. Então vamos lá. Então vamos parando aqui. Desafios, vão continuar os desafios, claro que vão continuar os desafios. Ontem o Juan Vasquez me desafiou, foi interessante, o desafio veio direto de Madrid a respeito do princípio da unicidade ou unidade do crime falimentar. Foi muito interessante o vídeo de ontem à noite. Bom, então vamos lá. Vamos parando. Tá aqui, ó. Pena de multa. Vocês já sabem, eu já comentei num dos vídeos, que pena de multa não se confunde com a pena restritiva de direitos, prestação pecuniária. Quem está assistindo os vídeos do Periscope diariamente já conseguiu acompanhar a diferença da pena de multa para a pena restritiva de direitos da espécie prestação pecuniária. Quando eu expliquei essa diferença lá atrás, eu alertei o seguinte: a pena de multa, desde 1996, não pode mais ser convertida em privativa de liberdade, caso não cumprida a pena de multa pelo condenado. O não cumprimento da pena de multa não pode acarretar ao condenado a conversão dessa pena de multa em privativa de liberdade. Principalmente porque a pena de multa tem um caráter real, eminentemente real, e a privativa de liberdade pessoal. Então, a partir de 1996, pena de multa não paga não pode mais ser convertida em privativa de liberdade. Por isso que não se discute mais pena de multa em habeas corpus. Por quê? Porque não há o risco, no caso da pena de multa, de ser ela convertida em privativa de liberdade. Mas cuidado com isso, daqui a pouco eu vou fazer uma observação importante. Vamos prosseguir. Olha só, pessoal, o que tem de interessante falarmos a respeito da pena de multa? Bom, Roger, se a pena de multa não pode mais ser convertida em privativa de liberdade, o que nós devemos fazer com a pena de multa não paga? Pessoal, o artigo 51 do Código Penal, alterado em 96, diz que a pena de multa não paga deve ser considerada dívida de valor e executada como se executa qualquer dívida fiscal. Então, a pena de multa não paga deve ser considerada dívida de valor, deve-se emitir uma certidão da dívida ativa para que ela seja executada como qualquer dívida fiscal. O que cai em concurso? Já vi galera de Campo Grande presente. O que cai em concurso já caiu no Mato Grosso do Sul, isso. Magistratura do Mato Grosso do Sul. O examinador queria saber do candidato quem executa a pena de multa não paga. Quem executa a pena, já que a pena de multa não paga, não pode mais ser convertida em privativa de liberdade, tem que ser executada como dívida ativa. Quem executa é o Ministério Público? Pessoal, prevalece que a pena de multa não paga deve ser executada pela Procuradoria da Fazenda ou Procuradoria da Fazenda Estadual, se for condenação estadual, ou Procuradoria da Fazenda Nacional, se for condenação federal. Compreenderam? E ela executa essa multa na vara da Fazenda Pública. Estão me dizendo que isso caiu na AGU também. Então essa multa é executada pela Procuradoria na vara da Fazenda Pública, não mais na vara de execuções criminais. Aí muitos pensam o seguinte: Rogério, espera um pouquinho. Então a pena de multa, nesse caso, quando está sendo executada na vara da Fazenda, perde o caráter penal, e será que ela pode passar da pessoa do condenado? Nananina. Apesar de a pena de multa ser executada na vara da Fazenda, ela não perde o seu caráter penal, não pode passar da pessoa do condenado, continua norteada pelo princípio da intransmissibilidade da pena. Compreenderam? Joia? Agora, duas observações para a gente encerrar aqui. A primeira observação é a seguinte: recentemente o STF decidiu uma questão que causou espécie na doutrina. O STF decidiu o seguinte: se você cumpriu parcela da pena no regime fechado,
você tem direito à progressão para o regime semiaberto. Mas se essa sua condenação foi cumulada com multa, você só progride do fechado para o semiaberto se você pagou a multa. Vocês entenderam? Olha só, se você foi condenado à pena privativa de liberdade, olha só, se você foi condenado à pena privativa de liberdade e você progrediu de regime, mas ainda não cumpriu a multa, você tem julgados impedindo progressão. Ou mesmo aqueles que permitem progressão, enquanto você não cumpre a multa, não pode extinguir pena privativa. Fizeram, na minha opinião, uma confusão tamanha, porque eles estão com essa decisão, com esse raciocínio, quase que exumando, repristinando aquela norma que permitia a multa ser convertida em privada de liberdade. Então, cuidado com essas recentes decisões do STF, que vem analisando na progressão e na extinção da pena o pagamento efetivo da multa. Tá ok? Joia? Compreenderam? E a última observação que eu faço é o seguinte: Zaffaroni tem uma crítica interessante a respeito da multa. Zaffaroni diz que a pena de multa é uma pena burra. E por que uma pena burra? Porque eu nunca sei se é o condenado que vai cumpri-la. Eu posso pagar a multa, mas quem acaba pagando é um terceiro que me dá o dinheiro. Como é que essa pena vai surtir em mim os efeitos de qualquer sanção penal? A reprovação e a prevenção. Então a pena de multa a gente nunca tem a certeza se é o condenado que vai cumpri-la. É só você lembrar o fatídico caso do mensalão. Condenados do mensalão fizeram um apelo nas redes sociais e conseguiram doações milionárias para eles pagarem as multas. Você acha que essa multa surtiu algum efeito para eles? Aliás, teve condenado no mensalão que sobrou dinheiro. Sobrou dinheiro. Tá bom? Então fica aqui essa crítica à pena de multa, que deve ser melhor analisada pelo legislador, para nós termos certeza de que o condenado é efetivamente a pessoa quem irá cumprir essa espécie de sanção penal. Tá joia? Então eu quero agradecer a atenção de todos. Essas são as dicas a respeito da pena de multa. Vocês podem perceber que eu estou adiantando, vamos dar um salto importante na análise dos vários artigos do Código Penal. Eu estou indo para o aeroporto, vou indo para Recife, aeroporto, Recife, e lá vou participar do Congresso. Lá do Congresso eu vou tentar dar mais uma dica para vocês. Aliás, vou tentar ver se os nossos palestrantes aparecem aqui no meu Periscope para dar alguma dica para vocês. Flávio Cardoso, por exemplo, é um dos debatedores hoje. Foi examinador do MP de Goiás. Vou ver se ele dá alguma dica aqui no meu Periscope. Pedro Tax faz a nossa palestra de abertura. Vou ver se o Pedro Tax aparece aqui no meu Periscope para mandar um abraço para absolutamente todos, tá ok? Então, quem já estiver inscrito no Congresso vai assistir ao vivo a partir das 6h30, horário Brasília, palestra inaugural com o Pedro Tax, depois uma mesa de debate, em que eu, Douglas Fischer, Gamil Foppel, Flávio Cardoso, Bittencourt, vamos discutir corrupção, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado para todos, até o próximo vídeo. Vamos lá, galera do Periscope, tudo bem? Como é que tá? Quinta-feira, eu já estou me preparando para ir para o aeroporto e do aeroporto para o nosso Congresso de Ciências Criminais Online do CERS, lá em Recife. Vocês já fizeram a inscrição? Gratuito para quem for assistir ao vivo. Bom, eu quero, na dica de hoje, comentar a pena de multa. Vejam que a dica de hoje ela vai abranger de uma só vez os artigos 49, 50, 51 e 52. Aí Recife já está na área, Maringá, olha que interessante. Joia, Maceió, Lagoa, Saulo Novaes está presente, galera de Feira de Santana, Sergipe, Fortaleza, Aracaju, Santos, São Paulo, tá aqui, ó, Santa Catarina, Campo Grande, Vitória, Cuiabá, putz, muita gente, muita gente. Então, agora vocês já sabem,
Vou começar a dica, e começando a dica significa que nós temos que diminuir as mensagens e os coraçõezinhos sempre, hein? Os coraçõezinhos sempre. Então vamos diminuindo as mensagens. Vamos lá, Arco Verde, Pernambuco, São Sebastião, litoral norte de São Paulo, para não cometer aquele equívoco achando que era São Sebastião do Paraíso, não é isso? Então vamos lá, diminuindo, diminuindo. Agora que vocês diminuíram os comentários, deixa eu só fazer uma observação antes de mais nada. Preste atenção, coraçõezinhos sempre. Nós estamos trabalhando no Periscope, quando eu digo nós, eu e outros professores, num espírito totalmente de ajudá-los, etc. Tal. É muito legal esse instrumento Periscope, veio para ficar. Agora, a gente percebe uma vez ou outra pessoas totalmente impertinentes participando do lado daí. Então não fique você achando que eu não vou saber o que eventualmente você está falando no Periscope de outro professor. A gente conversa um com o outro. Então eu acho que tudo isso aqui é feito para colaborar no estudo de vocês. Agora, tem alunos que estão entrando com comentários totalmente impertinentes, falando, professor, o Rogério falou que você é isso, quando é mentira, eu não falei nada, etc. E a gente fica sabendo. Eu não quero te bloquear, não vou te bloquear, tal, mas você tem que maneirar, né? Tem que ajudar. Nós estamos aqui no espírito altruísta, para que fazer isso? Combinado? Vamos então manter o nível. Aqui o espírito é para ajudar, vocês ajudam, nós ajudamos, todo mundo se ajuda, tá ok? Joia? Então eu não quero bloquear ninguém. E os professores já estão comentando, não é porque eu dou aula num curso, o Novelino, por exemplo, dá aula em outro curso, que a gente não conversa. Será que vocês não perceberam que todos os professores são muito amigos? Eu já falei com o Pedro Lenza, que dá aula no Damásio. Falo com o Novelino, que dá aula no LFG. E vejam, nós não temos problemas, somos todos colegas. E claro que nós vamos saber o que vocês ficam falando de um para o outro, do outro para um. Então, tá ok? Vamos adotar um espírito de colaboração mútua. Então vamos lá. Então vamos parando aqui. Desafios, vão continuar os desafios, claro que vão continuar os desafios. Ontem o Juan Vasquez me desafiou, foi interessante, o desafio veio direto de Madrid a respeito do princípio da unicidade ou unidade do crime falimentar. Foi muito interessante o vídeo de ontem à noite. Bom, então vamos lá. Vamos parando. Tá aqui, ó. Pena de multa. Vocês já sabem, eu já comentei num dos vídeos, que pena de multa não se confunde com a pena restritiva de direitos, prestação pecuniária. Quem está assistindo os vídeos do Periscope diariamente já conseguiu acompanhar a diferença da pena de multa para a pena restritiva de direitos da espécie prestação pecuniária. Quando eu expliquei essa diferença lá atrás, eu alertei o seguinte: a pena de multa, desde 1996, não pode mais ser convertida em privativa de liberdade, caso não cumprida a pena de multa pelo condenado. O não cumprimento da pena de multa não pode acarretar ao condenado a conversão dessa pena de multa em privativa de liberdade. Principalmente porque a pena de multa tem um caráter real, eminentemente real, e a privativa de liberdade pessoal. Então, a partir de 1996, pena de multa não paga não pode mais ser convertida em privativa de liberdade. Por isso que não se discute mais pena de multa em habeas corpus. Por quê? Porque não há o risco, no caso da pena de multa, de ser ela convertida em privativa de liberdade. Mas cuidado com isso, daqui a pouco eu vou fazer uma observação importante. Vamos prosseguir. Olha só, pessoal, o que tem de interessante falarmos a respeito da pena de multa? Bom, Rogério, se a pena de multa não pode mais ser convertida em privativa de liberdade, o que nós devemos fazer com a pena de multa não paga? Pessoal, o artigo 51 do Código Penal, alterado em 96, diz que a pena de multa não paga deve ser considerada dívida de valor e executada como se executa qualquer dívida fiscal. Então, a pena de multa não paga deve ser considerada dívida de valor, deve-se emitir uma certidão da dívida ativa para que ela seja executada como qualquer dívida fiscal.
O que cai em concurso? Já vi galera de Campo Grande presente. O que cai em concurso já caiu no Mato Grosso do Sul, isso. Magistratura do Mato Grosso do Sul. O examinador queria saber do candidato quem executa a pena de multa não paga. Quem executa a pena, já que a pena de multa não paga, não pode mais ser convertida em privativa de liberdade, tem que ser executada como dívida ativa. Quem executa é o Ministério Público? Pessoal, prevalece que a pena de multa não paga deve ser executada pela Procuradoria da Fazenda ou Procuradoria da Fazenda Estadual, se for condenação estadual, ou Procuradoria da Fazenda Nacional, se for condenação federal. Compreenderam? E ela executa essa multa na vara da Fazenda Pública. Estão me dizendo que isso caiu na AGU também. Então essa multa é executada pela Procuradoria na vara da Fazenda Pública, não mais na vara de execuções criminais. Aí muitos pensam o seguinte, Rogério, espera um pouquinho. Então a pena de multa, nesse caso, quando está sendo executada na vara da Fazenda, perde o caráter penal e será que ela pode passar da pessoa do condenado? Nananina. Apesar de a pena de multa ser executada na vara da Fazenda, ela não perde o seu caráter penal, não pode passar da pessoa do condenado, continua norteada pelo princípio da intransmissibilidade da pena. Compreenderam? Joia? Agora, duas observações para a gente encerrar aqui. A primeira observação é a seguinte: recentemente o STF decidiu uma questão que causou espécie na doutrina. O STF decidiu o seguinte: se você cumpriu parcela da pena no regime fechado, você tem direito à progressão para o regime semiaberto. Mas se essa sua condenação foi cumulada com multa, você só progride do fechado para o semiaberto se você pagou a multa. Vocês entenderam? Olha só, se você foi condenado à pena privativa de liberdade, olha só, se você foi condenado à pena privativa de liberdade e você progrediu de regime, mas ainda não cumpriu a multa, você tem julgados impedindo progressão. Ou mesmo aqueles que permitem progressão, enquanto você não cumpre a multa, não pode extinguir pena privativa. Fizeram, na minha opinião, uma confusão tamanha, porque eles estão com essa decisão, com esse raciocínio, quase que exumando, repristinando aquela norma que permitia a multa ser convertida em privativa de liberdade. Então, cuidado com essas recentes decisões do STF, que vem analisando na progressão e na extinção da pena o pagamento efetivo da multa. Tá ok? Joia? Compreenderam? E a última observação que eu faço é o seguinte: Zaffaroni tem uma crítica interessante a respeito da multa. Zaffaroni diz que a pena de multa é uma pena burra. E por que uma pena burra? Porque eu nunca sei se é o condenado que vai cumpri-la. Eu posso pagar a multa, mas quem acaba pagando é um terceiro que me dá o dinheiro. Como é que essa pena vai surtir em mim os efeitos de qualquer sanção penal? A reprovação e a prevenção.